Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar o Coluna do Fla para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Declaração impactante de José Porto sobre Lohan, joia do Flamengo. Falou que ele, na base do profissional, ele arrebentava, no profissional não conseguiu fazer a leitura de jogo. É o que eu venho criticando há um tempo. Não adianta ter um jogador que tem uma exposição física enorme, como tem Lohan, habilidade técnica, poder de finalização, porém, na base sobra, mas não consegue ir para o profissional. Ele mesmo na reportagem fala que há um erro ali para essa formação, e é isso que eu acho que para mim tem que melhorar. Não adianta ter uma base vencedora se não consegue transformar essa base pro profissional. Então essa transição da base pro profissional, essa tem que ser mais acertada, mais encaixada, para que o jogador saia da base, já tendo um espaço ali, lutando por espaço entre os profissionais, e vai sendo um rodízio que é natural. O cara chega a certa idade, o jogador que sai, você pega um cara da base, transforma ele até o profissional, e assim vai indo. Então o Lohan acho que vai ganhar uma oportunidade. E essa coisa que aconteceu com o Lohan me abriu um olhar diferenciado. Acho que o Flamengo pode tentar esse tipo de negócio, emprestar o Gaúcho para um time menos pressão, como foi o Lohan, foi para o Pisa da Itália. Ali ter sua experiência no país novo, sem a vida noturna que tem no Brasil. Ele tendo que buscar seu espaço no time e ao mesmo tempo é, se virar sozinho. Então, acho que esse choque de realidade, quando sai do país para outro país, pode amadurecer o atleta. E se o cara não der certo lá, retorna para o Flamengo, como foi o caso do Lohan, retornou e está ganhando seu espaço. Caso ele fique, tipo o menino Lohan arrebentasse na Itália, o Flamengo colocaria um preço fixo alto de 10 a 15 milhões. Ó, deu sucesso, se quiser comprar, paga esse valor, a gente aceita e fica que anda. Mas essa coisa de emprestar e trazer de volta é uma boa. Eu lembro do Verton, um atacante também, tinha muito potencial. Para mim, vendeu o Patinho lá pro time da segunda divisão de Portugal, terceira divisão. Eu poderia ter emprestado e depois trago de volta para que pudesse ter uma nova oportunidade. Mas sem querer, esse tipo de negócio com o seu Lohan pode ser um caminho para fazer com os garotos da base, que tem muito jogador bom, para mim que investe muito dinheiro na base para que possa ter retorno. Desabafo de Vitão sobre a pressão jogada no Flamengo. Ele está conhecendo a realidade. Flamengo é pressão, Flamengo é cobrança, Flamengo quer ganhar tudo e o jogador tem que lidar. E eu não adianta o cara ser bom, o cara tem que ser excelente e disputar com um grande jogador. Então tem muita qualidade e tá naquele tempo de adaptação, a gente tem que entender isso, que o jogador quando chega leva um tempo para se adaptar a toda a pressão, toda a atmosfera que há dentro do Flamengo. E o Vidal tá acostumando e estava sendo boa intertemporada ali com o João Vitor. Ele com mais experiência, tá dando uma boa dupla com o zagueiro da base. Vamos para mais notícia. Pronunciamento de Leonanete, goleiro do Flamengo após participação na Copa do Mundo. O que disse Leonanete, goleiro do Flamengo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo? Eu acho que é um goleiro que tem a crescer muito dentro do Flamengo, um goleiro que precisa de espaço. Então, pegando esse caso do Lohan, segui o mesmo caminho. Eu emprestaria ele para um clube fora do Brasil. Acho que ele consegue esse espaço. Eu creio que ele consegue ir adiante nesse caminho.
Então eu vejo que se o Flamengo quiser negociá-lo agora, é o grande momento. Passou a Copa do Mundo, teve oportunidade, sem pressa, continuar fora, deixa ele lá, porque é experiente, depois traz de volta. Eu acho que o Flamengo está bem servido de goleiro. Tem o Rossi com sua experiência, tem o Andrei também experiência, muito bom goleiro. Então, e tem o outro goleiro, me fugiu o nome, que também entrou nesse último jogo, também é muito bom goleiro. Vamos para mais notícias sobre o Flamengo. A disputa entre dois times está alta pela contratação de João Gomes, ex-Flamengo. É o Manchester City, Manchester United e Liverpool estão atrás de João Gomes. A negociação dele com o Atlético de Madrid não deu certo. E eu vi falar do Danilo falando que o Flamengo vai pagar 40 milhões pelo Danilo. Olha uma oportunidade para o Flamengo gastar quase 5 milhões a mais por João Gomes. Cria tapaz, que o jogador entende, tem, tem uma boa relação com a torcida, do que está sendo um Danilo aonde vai ganhar. A idade, acho que eles se comparam. Eu ia mais com o João Gomes. Eu gosto mais de João Gomes do que do Danilo. Minha visão, o Flamengo está atrás do volante. A João Gomes são características diferentes. O Danilo tem uma qualidade muito boa de saída de jogo, mas a roubada de bola do João Gomes, eu senti isso falta na seleção brasileira na Copa do Mundo. Alguém que roubava a bola, aquele cara que fazia o trabalho sujo de ficar roubando a bola para começar o contra-ataque, o que o João Gomes faz de melhor. Contratação do Flamengo. Porto revela negociação com 3 jogadores. Ele falou, mas deixou assim, para mim não vai gastar muito dinheiro, para mim não quer. Tem que ter aceitação do treinador e os nomes são circulados pelo Flamengo e deixou tudo pelo alto, não tenho certeza de nada. Vamos para outra notícia. Ex-Flamengo Jorge Jesus é apresentado por Portugal. Ele elogia Cristiano Ronaldo e relembra recado a Neymar. Você acabou. Eu creio que Jorge Jesus tem um bom time em Portugal. Vai ter que afinar. Eu acho que falta centroavante, mas às vezes dá para adaptar alguém ali. E Cristiano Ronaldo, segundo Neymar, como Messi também, acabando essa Copa, eu acho que encerrou os ciclos dentro das seleções. Uma pena que Cristiano Ronaldo não quer uma Copa, uma pena que Neymar não quer uma Copa, pelo talento que eles foram, mas para entrar no hall dos grandes jogadores, precisa ter ganhado uma Copa do Mundo. E infelizmente, esses dois jogadores pode ter muito bola de ouro, no meu caso de Cristiano Ronaldo. Neymar foi um grande jogador, mas sem a Copa do Mundo fica algo vazio no currículo desses dois jogadores. Porto está tentado sobre negócio por Thiago Almada e coloca Everton Araújo à venda no Flamengo. Thiago Almada, como eu falei ali, tá as 3 contratações ali, 3 jogadores. Negociações que o Flamengo tá vendo, tá olhando. Então o Flamengo não tá vindo de gastar muito dinheiro para contratar. Já a questão do Everton Araújo, você falou que o futebol europeu procura um jogador jovem. Eu vejo também o Everton Araújo como uma moeda da vez. É um grande jogador que pode garantir para mim uma boa venda. É um jogador que tem qualidade, um baita volante, que pode ser um volante daqui a 4 anos titular da seleção brasileira. Vamos para mais notícia. Lucas Paquetá abre mão de férias e retorna ao CT do Flamengo para seguir treinamento de lesão. É isso aí, acho que um jogador que ama o Flamengo vai se dedicar muito. Acho que o Paquetá tá aí, sabe que o espaço dentro do Flamengo cada vez estão ficando menores, tem
bons jogadores e ele tem que brigar por uma vaga, não pode sentar em cima do seu nome, da sua carreira. Tem que vai ser por merecer. Jogador acusado de racismo contra Vinícius Júnior deve enfrentar o Flamengo nesse sábado. Esse assunto de negócio, acho que não gosto de entrar nesse debate. Vamos para mais notícia. O Desapavo define Júnior 5 dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Vini Júnior é um grande jogador. Acho que para mim só faltou ele pegar aquela bola e bater aquele pênalti. Mesmo errando, ele deveria bater, assumir responsabilidades, assumir ser o grande jogador do Brasil. Acho que isso aí seria uma boa, uma atitude louvável dele. Para mim faltou isso, faltou peito, faltou assumir a responsabilidade. O grande jogador assume a responsabilidade. O Mbappé perdeu um pênalti também contra o Marrocos, mas foi lá e fez seu gol. Então, grandes jogadores têm que mostrar essa atitude. Então, para mim, faltou isso no Vinícius Júnior, mas vai ter mais uma Copa aí em 2030 para mostrar novamente a sua qualidade e sair com o título. Gigante europeu, Ajax anuncia visita de Zico e enaltece o ídolo do Flamengo. Zico foi um grande jogador, respeitado, grande jogador dentro de campo e fora de campo também, um grande pessoa. Então, tudo isso faz ser ele gigante por onde passa. Vamos para mais notícia. Bruno Henrique responde o papel de jogadores veteranos na formação de jovens do Flamengo e descarta amistoso contra o Benfica. Eu acho que o Flamengo, no primeiro jogo contra o River, tentou levar muito no jogo amistoso. No segundo jogo já, os meninos já mostrou uma cara diferente. Acho que o Flamengo foi muito bem preparado para esse jogo contra o Benfica. Os jogadores fisicamente já evoluiu nesse tempo que já pegou o ritmo de jogo e estão prontos para jogar com o Benfica. Polícia de Portugal libera carga extra de ingresso para a torcida do Flamengo em jogo contra o Benfica. É isso aí, a torcida, onde tiver, estarei mais uma vez presente. E a última para fechar: Jardim projeta jogo contra o Benfica, análise pressão na base do Flamengo e relembra a conexão com o Mbappé. Acho que o jogo contra o Benfica vai ser um grande jogo do Flamengo. Mostrar que essa equipe que ele está trabalhando está pronta para iniciar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que os jogadores que estavam na Copa do Mundo, eu estaria um tempinho extra para que quando chegar ali perto do jogo contra o Cruzeiro no Libertadores, eles ir entrando em campo. Acho que esse time que ele tem em mão é um bom time. Sofreu algumas lesões, mas a base para iniciar o brasileiro seria Rosen, Royal, Léo Ortiz, que não deve jogar amanhã, o Vidão, Ayrton Lucas é outro que não deve jogar amanhã, mas deve estar no time para entrar contra a Chapecoense. Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Acho que esse time é um time ao qual o Flamengo tem tudo para iniciar o campeonato, retornar ao Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. É um pontinho para inventar o Benfica, pensar de alguns jogadores lesionados, mas tem base e essa base pode tá certo, tá liga. O futebol é isso, é a coisa que tá liga. Quando a coisa começa a funcionar, liga, não tem essa de grandes jogadores. É questão de estar liga, os jogadores se entender, jogar como conjunto. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso amanhã, com certeza vence o Benfica e se prepara para o brasileiro. A gente tem que ter consciência, amanhã é um jogo que vale título, mas porém o Flamengo está querendo entrosar a equipe. Então a gente tem que ter consciência, não colocar uma cobrança muito grande, torcer, ver evoluções de alguns jogadores, principalmente eu estou gostando muito do Lohan, está entrando muito bem,
senti muito o Daniel Sales, achava que o Daniel Sales é um jogador que ia voar nessa intertemporada. O Johnny fez uma boa partida lá contra o time suíço lá. Então o Flamengo tá nisso. Eu espero o Jorginho melhore, né? Contra o River ele deu um vacilo, mas é compreensível. Agora, obviamente, tem esse grande jogo amanhã contra o Benfica, então vamos torcer pela vitória do Flamengo. Então, finalizo a análise Fla comigo, Eduardo. Utilizei o Coluna do Fla, o site Coluna do Fla. Entre lá, tem outras notícias. Lê as notícias que eu também passei o texto. Entra lá, leia ela. Tem mais informações. Já só tô aquela pincelada, tô minha opinião. E faça sua própria opinião, faça sua própria análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.